grande prazer, mais uma vez, estar aqui com os irmãos na igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos, dessa vez, a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, nós vamos estar lendo os versículos de 1 a 13. Essa aqui é uma história tão conhecida e tão marcante na história do povo de Deus, que para sempre haveria de marcar a história do seu povo e que tanto nos ensina acerca da obra do nosso Senhor Jesus. Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor sua bênção sobre nós. Oremos. Senhor, nosso santo e poderoso Deus, graças te damos, Senhor, por esse dia do Senhor, pelo ajuntamento dos santos, aqui pelo Israel de Deus que se reúne para ouvir a tua palavra. E agora, Senhor, suplicamos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações e aplique a tua palavra poderosamente às nossas vidas. Que já agora o teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para receber da tua palavra. E assim, Senhor, que o Senhor poderosamente nos liberte dos nossos grilhões e cativeiro do pecado, este pior do que aquele cativeiro no Egito. Sabemos, Pai, que o Senhor é poderoso, infinitamente poderoso para nos libertar dos nossos pecados. E assim suplicamos, Pai, que o Senhor opere novamente em nossas vidas, assim como o Senhor fez no passado tantas vezes, e o Senhor nos liberte da servidão do nosso pecado e nos traga uma vida de submissão e fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O livro de Êxodo se torna um momento marcante na história do povo de Israel. É nesse livro que Israel ganha a sua identidade enquanto nação. O povo de Deus passa a ser, então, nação separada, povo separado do Senhor, Israel de Deus, separado como povo de propriedade exclusiva do Senhor. E o evento que marca a história desse povo, que vai marcar a história de Israel, é encontrado no capítulo 12 do livro de Êxodo. É nesse capítulo que a história de Israel muda. É nesse capítulo que nós temos a mudança da história, quando o povo é finalmente liberto do seu cativeiro no Egito e passa agora a ser povo de Deus, liberto para viver exclusivamente para o Senhor, não mais para o paganismo do Egito, mas exclusivamente para o Senhor.
No livro de Êxodo, nós temos como o povo saiu do seu cativeiro, que durou 430 anos no Egito. Servidão essa que se tornou mais e mais pesada ao longo dos anos, quando finalmente o povo então é liberto de forma extraordinária. Nós temos essa obra de redenção do Senhor, libertando o seu povo. Alguns podem dizer que o livro de Êxodo é então o primeiro evangelho, é o evangelho do Antigo Testamento. É quando o Senhor liberta do cativeiro o seu povo, para viver então para Ele. E nós meditaremos hoje sobre o movimento na virada da história de Israel. O acontecimento que marca o início do Êxodo, o início da peregrinação do povo de Deus rumo à terra prometida. Nós vamos meditar na soberania de Deus ao libertar o seu povo por meio da obra expiatória de Cristo, através da instituição da Páscoa. Nós faremos isso sobre 3 pontos nessa manhã. A necessidade da expiação, o objeto e a eficácia. A necessidade, o objeto e a eficácia da expiação. Então, em primeiro lugar, vamos considerar a necessidade de expiação. A expiação, meus irmãos, tem 2 lados. De um lado, nós temos aquele que exerce a expiação, aquele que paga pela redenção e que exerce. E do outro lado, nós temos aqueles pelos quais a expiação é exercida. Então, em primeiro lugar, nós vamos considerar aqueles que são o alvo da expiação, aqueles que recebem ou receberam a expiação sobre si. No final do livro de Gênesis, nós temos a história conhecida de como Jacó, José e sua família foram para o Egito. Vocês lembram, crianças, como Deus trouxe ali livramento para o povo de Deus através de José e sua família? Uma grande fome vem sobre toda a terra. Então, através de José e sua família, José é vendido como escravo ao Egito, e através dele, Deus então traz livramento ao seu povo. E no final do livro de Gênesis, nós temos como toda a sua família foi então habitar no Egito. Jacó, seu pai, seus irmãos e todo o povo de Deus desce então para o Egito. Mas quando nós chegamos então no capítulo 50 do livro de Gênesis, nós vemos que aquela grande fome havia passado. Chegou ao fim aquele período de grande fome. Mas mesmo com o fim da fome, o povo de Deus nunca deixou o Egito. Nós vemos no capítulo 50 que Jacó morreu e agora os dias de José também chegam ao fim. Mas ainda assim, o povo de Deus nunca deixou o Egito. E então no capítulo 1 de Êxodo que nós lemos, se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. E esse então marca o início do cativeiro. Esse marca agora então o início do período de servidão do povo de Deus no Egito. Um novo rei se levanta, que não conhecia a José, que não conheceu dos grandes atos que o Senhor fez no Egito através daquela família, que o Senhor livrou todo o povo do Egito através do seu povo pactual. Mas esse novo rei se levanta, que não conhecia a José. Até então que no capítulo 2, versículo 23, nós lemos: os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. A servidão se agrava mais e mais. Mais e mais aquela servidão vai se agravando, se tornando pior e pior. O que era apenas uma inimizade no começo entre os egípcios e Israel vai se agravando. Então se inicia uma servidão, se torna escravidão e se torna uma opressão ainda mais severa. E mais o povo então clama ao Senhor, até que chega o ponto que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Nós temos então a conhecida história de como o Senhor levanta a Moisés, e então Moisés, que seria aquele mediador que haveria então de libertar o povo de Deus. Mas o que nós lemos é que Faraó não deu ouvidos à palavra de Deus imediatamente. Pelo contrário, seu coração é então endurecido. Mesmo o Senhor prometendo ao seu povo que ele haveria de libertar o povo da servidão através do seu servo Moisés, o coração de Faraó é endurecido. Nós temos então no decorrer do livro de Êxodo a batalha
entre o verdadeiro Deus de Israel e os falsos deuses do Egito, e nós temos essa batalha se agravando mais e mais, praga após praga, nas 10 pragas, até que essa batalha atinge o seu clímax no capítulo 12 de Êxodo. É quando a 10ª praga é estabelecida. No capítulo 12 que nós vemos a 10ª praga, a instituição da Páscoa, se torna esse clímax no livro, quando o Senhor haveria, de uma vez por todas, de libertar o seu povo. A 10ª praga ela não vem sem aviso ou sem motivo. No capítulo 1, versículo 22, nós temos a história de como Faraó tentou matar os filhos dos hebreus. Os hebreus estavam se tornando numerosos, então Faraó, como uma tentativa de refrear esse povo, ele tenta então matar os filhos dos hebreus. No capítulo 4, então, Deus reivindica Israel como seu povo e como seu filho. E então, no capítulo 4, 22 e 23, que Deus dá a sentença, que se Faraó atentasse, então, contra o seu primogênito, Deus haveria, então, de tomar o primogênito de Faraó. E agora, então, no capítulo 12, que finalmente nós vemos o cumprimento dessa promessa. Finalmente, então, nos versículos 29 e 30 desse capítulo, nós vemos, então, que o salário do pecado é a morte. Versículos 29 e 30, nós temos o cumprimento daquilo que havia sido prometido. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, na masmorra, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Nós vemos aqui agora, na 10ª praga, no cumprimento, então, da promessa do Senhor, um ato direto da mão de Deus. Vocês se lembram das outras 9 pragas? Em todas as outras nós vemos Deus se utilizando de meios para cumprir aquilo. Nós vemos como o Senhor fere as águas e transforma as águas em sangue, ou como Deus se usa de gafanhotos, de mosca, de sapos, de pragas, como pedras caem do céu, como o dia se torna noite. Mas agora, na 10ª praga, nós vemos então diretamente a mão de Deus pesando sobre a terra. O Senhor ferindo a terra e tomando então o primogênito de todas aquelas casas, desde a casa de Faraó até o calabouço. Nós lemos que não havia casa em que não houvesse morto. Será que você consegue imaginar esse cenário? Que uma noite, então, fosse interrompida por gritos em todas as casas. Não havia uma casa que não houvesse morto. O primogênito de cada família, em todas as casas, sendo tomado. E isso não era restrito por idade, então até mesmo os adultos, talvez papai ou titio, naquela noite não havia casa que não houvesse morto. Desde o calabouço, desde os presos na prisão, até o trono de Faraó, não havia casa em que não houvesse morto. O salário do pecado encontrava agora a sua paga. E o Egito representa então um lugar de morte. O Egito representa esse lugar de morte, tanto pela sua servidão, a servidão do pecado, a servidão espiritual naquela prisão, e agora é ilustrada então pelo Senhor, que esse é um lugar de morte. A 10ª praga mostra que a libertação do povo de Deus do Egito não era simplesmente uma libertação de trabalhos forçados ou da escravidão, mas uma libertação da morte. O Senhor estava então resgatando o seu povo da morte. Isso seria então somente possível através do derramamento de sangue. Sangue haveria de ser derramado para que isso fosse possível. Israel sofreu debaixo do domínio do Egito. Israel sofreu muito debaixo da servidão dos egípcios. Isso é verdade. Mas a verdade é que eles não eram totalmente inocentes. Os israelitas, o povo de Deus aqui, não eram todos bonzinhos
ou completamente inocentes, não. A verdade é que entre Gênesis 50 e Êxodo capítulo 1, ou entre José e Moisés, no começo de Êxodo, o povo de Deus havia se tornado secularizado. O povo de Deus havia se esquecido das promessas, se esquecido das promessas pactuais do Senhor para o seu povo, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora havia se esquecido dessas promessas e se tornado secularizado. O povo de Deus se tornou tal qual os egípcios. Como nós lemos em Josué capítulo 24, Israel havia se tornado tão corrupto quanto os egípcios. Eles adoraram a deuses falsos, eles adoraram a ídolos, eles se prostraram a ídolos, se tornaram então tão pecadores quanto o seu mestre. A ironia é que agora Israel era culpado dos mesmos crimes que aquele que o mantinha em cativeiro. Israel se tornou agora tão culpado quanto seu mestre. Portanto, nós poderíamos perguntar: por quem é essa expiação exercida? Por quem esse grande ato de redenção está sendo então exercido? A resposta é por um povo que não merecia. Primeiro de tudo, é por um povo que não merecia. É por um povo que merecia ser tratado do mesmo jeito que os egípcios, que havia se esquecido do Senhor, se esquecido da sua promessa e da sua lei. Por um povo indigno e que abandonou o Senhor. E por que o Senhor resgataria essa nação? Porque se esse povo então havia se esquecido do Senhor e da sua promessa, por que então o Senhor haveria de resgatar tal nação? A resposta é graça apenas. A resposta é que haveria de ser apenas por graça, nada mais. Não havia nada em Israel que pudesse merecer o favor do Senhor. Não havia nada em Israel que pudesse merecer a redenção do Senhor libertando daquele cativeiro, mas graça apenas. Portanto, antes de tudo, a expiação é um sinal de graça. E muitas vezes nós somos tentados a gastar tanto tempo em nossas vidas tentando buscar uma razão para merecermos a graça, tentando buscar algo em nós que se fizesse então merecedor da graça. Nós tentamos buscar razões para algo que não tem razão, para algo que é imerecido. Mas se eu encontrasse, se eu tivesse algo, se eu pudesse me arrepender de tal jeito, então o Senhor poderia me perdoar, então o Senhor poderia me amar. Quando a expiação é, primeiro de tudo, obra da graça. Como o Senhor mesmo diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, como Moisés expondo ao povo, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Ele teve afeição sobre vocês, ele vos amou, porque ele vos amou. A resposta da graça de Deus, a resposta do amor imerecido de Deus sobre o seu povo, é simplesmente porque ele vos amou. Ele vos amou, porque ele vos amou, porque aprove ao Senhor vos amar. Graça imerecida de Deus. Não porque erais o maior, porque vocês eram o menor de todos os povos. Não porque vocês eram mais obedientes, porque vocês quebraram a lei do Senhor, se esqueceram do Senhor e se tornaram tal quais os egípcios. Mas ele vos amou, porque ele vos amou. Graça imerecida de Deus. A obra do Senhor descansa completa e unicamente nele mesmo, na sua graça imerecida sobre nós. O Senhor nos amou, porque ele vos amou. É vão tentar compreender, tentar fazer sentido, ou gastar tempo tentando fazer sentido do porquê ele nos amou, como pode nos amar, ou buscar uma justificativa para o amor de Deus. Como Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não porque somos melhores, não porque merecíamos, mas ele nos amou porque ele nos amou. Essa é a prova da graça infinita de Deus,
e para com o miserável pecador que habitava no Egito, preso no cativeiro, na servidão do pecado, muito maior do que a servidão do Egito. O Senhor é então capaz de resgatar desse poço de servidão, pela sua graça imerecida, e nos salvar. A expiação é uma obra graciosa. Mas como então ocorreu essa transação? Ou por meio de quem essa transação é possível? Quem é aquele que torna a expiação possível? Quem é aquele que torna a salvação possível? E esse é então o nosso segundo ponto, o objeto da expiação. O objeto da fé salvadora, Cristo Jesus. O mundo hoje se assemelha muito ao Egito. Nós gostamos de pensar que nós vivemos em um contexto muito diferente. O povo de Deus vivia um contexto naquela época e que hoje o contexto é muito diferente. Mas a verdade é que o contexto é muito similar. Naquele tempo houve então uma proliferação de deuses, de falsos deuses e ídolos no Egito. Haviam deuses para tudo. Haviam deuses dos astros que estavam ao redor deles, mas os egípcios também adoravam o dinheiro. Os egípcios viviam aqui um momento de prosperidade como nunca antes. Graças a José, o Egito experimentou então riquezas e abundâncias como nunca. O Egito se tornou o dono de terras, de riquezas e acumulou, debaixo do período de José, riquezas como nunca. E agora então os egípcios se orgulhavam do seu poder, se orgulhavam das suas riquezas, se orgulhavam do seu poderio militar, se orgulhavam de tudo que tinham, se orgulhavam das suas filosofias, se orgulhavam do seu conhecimento. E é nesse contexto que nós vemos então um grande juízo caindo sobre aquela terra, humilhando todo aquele poderio que eles acumularam. A verdade é que, assim como no Egito, hoje, aqueles que não fogem do Egito, aqueles que não fogem da cidade da destruição, como é posto no Peregrino, encontrarão o mesmo destino, encontrarão o mesmo juízo de Deus que aconteceu naquele episódio. Êxodo 12 é a prova de que o salário do pecado é a morte. E o Cordeiro de Deus estava lá para provar então que a execução da justiça demanda a morte. Não poderia haver outra forma de ser livre então do cativeiro do pecado, de ser livre do salário do pecado, senão a morte, senão o derramamento de sangue. E há então algumas lições que podemos aprender sobre a obra de Cristo. Em primeiro lugar, o Cordeiro substitutivo tinha que morrer para haver justiça. Haveria morte em toda a casa naquela noite, seja a morte do primogênito ou a morte do cordeiro. Mas de um jeito ou de outro, em toda a casa no Egito haveria morte naquela noite. Uma figura do Evangelho, de que a vida então só é possível pela morte de outro. Nós só podemos desfrutar da vida que temos porque outro teve de morrer no nosso lugar. A vida só é possível pela morte de outro, e Cristo é esse objeto. Cristo é o objeto da expiação, o objeto da fé salvadora. Ele é então o que torna a salvação possível. E o Novo Testamento deixa claro de que Cristo é o Cordeiro Pascal, não havia outro. Verdade que naquela noite muitos cordeirinhos haveriam de ser sacrificados, mas o Cordeiro de Deus é somente um, Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 5, versículo 7, nós temos: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou Apocalipse 13, versículo 8, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Cristo é esse Cordeiro de Deus. Como João Batista diz quando vê Cristo lá em João 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, somente Cristo é o Cordeiro de Deus preparado desde antes da fundação do mundo, para tirar o pecado do mundo. E Cristo, então, haveria de ser sacrificado. A Páscoa é uma lição para o povo de que o Cordeiro de Deus haveria de vir. O Cordeiro de Deus já estava preparado, Cordeiro sem defeito, Cordeiro perfeito, haveria de vir. Ele teria de ser morto pelos nossos pecados. Ele haveria de ser morto e sacrificado pelos nossos pecados. Essa é a realidade do Evangelho. O preço da salvação é a morte do Cordeiro de Deus. Essa é a realidade.
Em segundo lugar, nós vemos que o cordeiro não apenas tinha de morrer, mas também tinha de ter seu sangue derramado e aplicado sobre os umbrais das casas. O sangue tinha de ser derramado e aplicado. O versículo de número 13 diz assim: quando eu vir o sangue, passarei. E a palavra que passarei é o que dá origem à Páscoa, porque o Senhor passou por vós. O sangue não era simplesmente derramado, mas era aplicado sobre as casas. E era então quando o Senhor via o sangue, que ele então haveria de passar por sobre eles. Cristo morreu, isso é um fato histórico. Que Cristo morreu, isso é uma verdade histórica que até os pagãos creem. É verdade, Cristo morreu. Cristo Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário, foi sacrificado e morreu. Isso é um fato histórico. Até os demônios creem e tremem na realidade, na veracidade desse fato. Mas que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é então a aplicação dessa verdade. Essa é a aplicação da verdade e do fato que ocorreu sobre nossas vidas, sobre os umbrais do nosso coração. Ele morreu, essa é uma verdade. Não é suficiente nós simplesmente virmos à igreja e sabermos de todas as verdades, de cabo a rabo, que ele morreu, que houve um Cristo Jesus, se nós não pudermos dizer que ele morreu pelos nossos pecados, que ele morreu por mim naquela cruz, que ele se fez pecado por mim naquela cruz. Assim como naquela noite, milhares de cordeiros morreram. Milhares de cordeiros foram sacrificados. O povo de Deus aqui estava mais numeroso do que nunca. Estima-se que o povo de Deus haviam agora milhões de pessoas habitando o Egito. Então milhares de cordeiros tiveram de ser sacrificados naquela noite. Mas não era simplesmente o sacrifício de um cordeiro que tirava o pecado, mas a aplicação dessa verdade. Os cordeiros morreram, mas ainda assim, os primogênitos do Egito padeceram naquela noite. Sangue foi derramado, o sangue banhava as ruas naquela noite. Mas ainda assim, a morte tocou o Egito e milhares foram sacrificados. Haveria morte em cada casa, seja essa a morte do primogênito ou a morte do cordeiro. Cada casa seria tocado pelo sangue. Terceiro, o cordeiro precisava ser perfeito. Não era qualquer cordeiro, mas o cordeiro perfeito. O cordeiro primeiro tinha de ser examinado. Veja no versículo 3 e versículo 6 como o cordeiro era então separado no 10º dia, e é então no 14º dia que esse cordeiro haveria de ser sacrificado. E esse período então de 4 dias era para que o cordeiro fosse cuidadosamente examinado. Ao contrário do que muitos pensam, esse período de 4 dias não era para criar nenhum vínculo emocional com o cordeiro, não era para que o cordeiro se tornasse quase como um mascote da família, não. Mas era para garantir que aquele cordeiro era perfeito. Era para que durante 4 dias aquele cordeiro fosse examinado cuidadosamente, visto que ele não manquejava, que ele enxergava bem, que ele escutava bem, não havia qualquer defeito naquele cordeiro. O cordeiro precisava ser perfeito, sem defeito. Ora, meus irmãos, essa é uma lição preciosa que nós vemos do próprio Cristo, do nosso Senhor Jesus, perfeito Cordeiro de Deus. Cristo Jesus não simplesmente nasceu e lá naquela manjedoura já foi sacrificado pelos nossos pecados. Não, não. Ele nasceu, cresceu e por 30 e poucos anos viveu perfeitamente a lei de Deus. Mostrou diante de todos que ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, diante de todos, para que diante de todos não pudesse haver qualquer acusação, para que nenhum homem, para que nem os anjos, nem demônios, para que ninguém pudesse levantar o dedo e acusar de qualquer pecado, mas para que todos pudessem dizer, sim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só esse é o Cordeiro perfeito. Cristo não simplesmente nasceu e morreu, mas ele cumpriu perfeitamente a lei. Em certo sentido, nós poderíamos dizer que não era simplesmente ele ser
o Cordeiro perfeito, mas ele tinha de provar diante de todos que ele é o Cordeiro perfeito e que nenhum outro jamais poderia ser aquele Cordeiro perfeito, separado desde antes da fundação do mundo, que tira o pecado do mundo. Ele e só ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem defeito. E, em certo sentido, esse episódio, o episódio da Páscoa, nos ensina algo muito simples. Nos ensina uma verdade do Evangelho fundamental e muito simples. Aquela noite foi muito simples. Onde havia sangue, havia vida. Mas onde não havia o sangue, havia morte. Ah, meus irmãos, o Evangelho é algo simples. O que é pregado a partir das Escrituras é algo simples, que qualquer um pode entender. A verdade do Evangelho é maravilhosa, clara e simples. Onde há sangue, há vida. Mas onde não há o sangue, aqueles que não estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, há morte. A lição do Evangelho é simples. Haviam muitos deuses, filosofias e dinheiro no Egito, mas naquela noite, nada disso podia os livrar do juízo de Deus, da mão do Senhor que pesava sobre eles. Naquela noite, nada podia os livrar do salário do pecado deles. O juízo de Deus pesava sobre o Egito. O salário do pecado é a morte. Mas do outro lado, nós vemos que aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro, a despeito de que vida eles levaram no Egito antes daquele dia, a despeito de que pecados eles cometeram até então, a despeito de que ídolos eles já tinham se curvado no passado, naquela noite, para todos aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro, vida. A lição do Evangelho é simples. Como um pregador costuma comentar, nós não pregamos um Evangelho incerto. Nós não pregamos um Evangelho de que talvez, por aqueles que Cristo morreu na cruz, talvez, se nós tentarmos o nosso melhor, se nós fizermos o nosso melhor e dermos tudo que a gente tem, então talvez nós vamos ser salvos. Não. Por todo aquele que Cristo morreu, já nenhuma condenação há. A verdade do Evangelho é poderosa e simples. É poderosa e clara. Não é um Evangelho incerto, mas é um Evangelho plenamente eficaz. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a eficácia da expiação. Nós temos hoje também sacramentos, sinais e selos da nova aliança que o Senhor estabeleceu. E esses sinais e selo, o batismo e a ceia do Senhor, não são sinais e selos de que talvez possa haver salvação para o povo de Deus. Não, eles são sinais e selos da garantia para todo aquele que Cristo morreu, já nenhuma condenação há, de que em Cristo Jesus, aqueles que foram unidos a Cristo, estão livres do jugo do pecado, estão livres da condenação do pecado. A obra de Cristo é poderosa e sempre eficaz, plenamente e completamente eficaz. Nós afirmamos que a expiação ela é limitada. Isso é, ela é para um povo limitado. E o Êxodo aqui ilustra bem. Um povo escolhido, separado, é por aquele povo. Mas, por outro lado, nós vemos que ela é ilimitada em seu poder. Para que todo aquele pelos quais Cristo morreu serão salvos. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu haverão de ser salvos, haverão de ser transformados, libertos do cativeiro. Não importa o quão profundo era esse cativeiro do pecado, eles haverão de ser salvos. É ilimitado em seu poder. Essa é a verdade do Evangelho, esse é o poder do Evangelho. O objeto da fé então o objeto da fé salvadora que salva. É o Cordeiro, é Cristo Jesus quem salva. Não é o tamanho da nossa fé, não é o poder da nossa fé que salva, mas é Cristo. A nossa fé é, então, um instrumento, como a confissão belga diz, a fé é o meio da salvação,
não a causa. Não a causa. Não é o nível da nossa fé, mas é o objeto, é Cristo quem salva. É Ele que dá então o poder para nos salvar do nosso cativeiro, do pecado, do nosso estado de podridão em cativeiro. Não poderia haver nada em nós se não fosse pelo poder de Cristo nos livrando da nossa servidão. O sangue era eficaz, não importa como eles se sentiam naquela noite. Versículo de número 13. Vejam a ênfase na obra do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Vejam como a obra é do Senhor. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós, quando eu ferir a terra do Egito. A obra é completamente e somente de Deus. É Ele que exerce o juízo, é Ele quem salva, para que então toda a glória seja dada a Ele e somente a Ele. A obra salvadora pertence a Ele e a glória pertence a Ele somente. Não importa o como eles se sentiam naquela noite. Não importa o quão confiantes eles foram para a cama naquela noite. Como será que você se sentiria? Como será que você dormiria naquela noite? Sabendo que o Senhor haveria de tocar com uma morte, que o espírito destruidor haveria de tocar aquela terra. Como você iria dormir naquela noite? Ouvindo então o clamor vindo do Egito, rompendo o silêncio da noite, o choro invadindo as casas, casa após casa, casa após casa. O despertar no meio da madrugada de pessoas chorando pela morte de seus entes queridos. Como você dormiria? Sabendo que tudo que separava você da morte era o sangue sobre os umbrais. Talvez naquela noite, alguns dormiram muito bem, confiantes, sabendo de que sim, é verdade, não importa o que aconteça, eu sei que o sangue é suficiente. Eu sei que o Senhor separou o seu cordeiro e que nada haverá de tocar a minha casa, porque o sangue de Cristo está sobre nós. Mas talvez alguns naquela noite foram dormir apreensivos. Acordaram com medo no meio da madrugada, talvez checando nos quartos para ver se todo mundo ainda estava lá. Talvez alguns perderam o sono, com medo do que poderia acontecer, ou ouvindo o choro ou o cheiro de sangue que invadia as ruas pelos cordeiros sacrificados. Mas não importa como eles foram dormir, não importa o conforto que eles sentiam ou a certeza de que eles foram deitar sobre a cama. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. Não importa como eles se sentiam naquela noite. Não importa quão bem eles dormiram naquela noite. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. Não importa se eles dormiram apreensivos naquela noite, ou se eles tinham receio, talvez receio pelos ídolos que eles serviram por tantos anos, e agora tinham medo, pois eles sentiam que eles mereciam o juízo de Deus sobre suas vidas. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. O Evangelho é certo. A promessa do Evangelho é plenamente eficaz. Não há espaço para qualquer talvez na promessa de Deus. Ela é certa, ela é eficaz. De que o sangue de Cristo é suficiente. De que é o sangue de Cristo que nos separa da ira de Deus. E de que é o sangue de Cristo que então nos protege. O nível da nossa fé certamente pode impactar a nossa jornada. Isso é verdade. O nível da nossa fé pode impactar o quão bem nós dormimos à noite. Pode impactar o quão bem nós trilhamos e quão bem nós enfrentamos os desafios que vêm sobre nós, e desafios virão. Aliás, o Êxodo marca o início de uma peregrinação cheia de desafios. E o nível da nossa fé impacta então o quão bem nós enfrentamos esses desafios. Mas não é o nível da nossa fé. Não é no nível da nossa fé que descansa a nossa salvação.
A nossa salvação descansa completamente e unicamente em Cristo Jesus. É Ele que é o objeto da fé salvadora, é Ele que é o objeto da expiação, é Ele, então, que garante a nossa salvação. É nele, somente para Ele, que nós devemos olhar quando duvidarmos da nossa salvação, quando passarmos por momentos difíceis, é olhar para o sangue, é nos perguntar: será que o sangue do Cordeiro foi aplicado sobre as nossas vidas? E é olhar para esse sangue, é olhar para o Cordeiro perfeito de Deus e saber que é nele, somente nele, que descansa a nossa salvação. Se Êxodo 20, se o Monte Sinai tivesse vindo antes de Êxodo 12, antes da libertação do povo de Deus, nós teríamos então uma religião de obras. Nós poderíamos dizer: está vendo? Cumpre a lei e eu te liberto do Egito. Mas nós temos aqui de novo uma ilustração do Evangelho. O Senhor liberta o seu povo, que era agora imerecido, que vivia tal qual o seu mestre. Mas o Senhor liberta graciosamente o seu povo. E então, em Êxodo 20, dá a sua lei e diz: pois agora, vivam em conformidade com esta lei. Vivam em conformidade com o Deus que te salvou. Esse é o Deus que servimos. Essa é a graça do nosso Senhor, que nos liberta e então nos provê a lei sobre a qual devemos andar, para a sua glória, para que glória seja dada ao seu nome. O Senhor passou por cima do julgamento que nós merecíamos, porque Cristo tomou sobre si. É isso que torna a expiação perfeita e completa, porque ela descansa em Cristo Jesus e não em nós. Ela é uma obra do Senhor e não nossa. Ela repousa somente em Deus. A justiça, ela é executada pelo Pai. O preço, o sacrifício é então feito pelo Filho e é então aplicado a nós pelo Espírito Santo de Deus. E é então sobre esse Deus triuno que a nossa salvação descansa. Não em nós, para que ninguém se glorie, mas nele somente, no Senhor somente. Toda a glória seja dada a Ele. E esse evento então climático, esse evento então que marca a história do povo de Deus, teria então de ter implicações para a história do povo, para essas pessoas. E é com essas implicações que eu quero concluir o sermão. Nós somos chamados a lembrar. O grande mandamento, então, que o Senhor traz ao povo de Deus é que eles são chamados a lembrar. O Senhor deu ao povo um sinal para ser lembrado, versículos 1 e 2 do capítulo 12. De geração após geração, eles haveriam de lembrar do que o Senhor estava fazendo naquela noite. Lembrem-se disso para sempre. Nunca se esqueçam dessa obra expiatória que hoje está sendo realizada. Lembrem-se do que está sendo realizado aqui e do que um dia haverá de ser realizado perfeitamente. Lembrem-se disso. Nós também somos chamados a lembrar de um jeito ainda maior do que o povo de Deus foi chamado. Nós somos chamados a lembrar. O objeto da fé salvadora é o mesmo, no Antigo Testamento e no Novo. Não podia ser diferente. A diferença é que no Antigo Testamento, quando eles sacrificavam aquele cordeiro, eles estavam olhando para frente. Vai vir. O cordeiro sem defeito vai vir. Cordeirinho após cordeirinho sendo sacrificado, eles professavam com certeza: um dia virá o cordeiro perfeito e não mais precisaremos sacrificar cordeiros, porque um dia ele virá. E agora no Novo Testamento, quando nós participamos então da ceia do Senhor, nós olhamos para trás e nós dizemos: Ele veio. O Evangelho é verdade e Ele veio. O Cordeiro sem defeito veio e morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Então nós temos também algo que nos foi dado pelo sacramento para nos lembrar do que Cristo fez por nós. Então, em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar em gratidão. A ceia do Senhor nos convida a nos lembrar em gratidão aquilo que Cristo fez por nós, que a obra é dele, de mais ninguém, e que agora nós devemos nos lembrar
em gratidão. 1 Coríntios 11, versículo 24, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, faze isto em memória de mim. Faze isto em memória de mim. Assim como a Páscoa marcava uma nova identidade do povo de Deus, agora a ceia do Senhor marca uma nova identidade para o povo de Deus. Façam isso em memória de mim. A graça de Deus, pelo que Ele fez por nós, pelo favor imerecido derramado sobre nós. Lembre-se, povo de Deus, do que Ele fez por você. Lembre-se do que Ele fez por nós, da obra que Ele realizou por nós, da sua obra expiatória por nós. Então, em primeiro lugar, lembre-se em gratidão. Em segundo lugar, a ceia do Senhor é um sinal para nos lembrar em obediência. A base para a nossa salvação é o sacrifício do Cordeiro, como o versículo 23 nos mostra, ou o versículo 13 que nós lemos, mas nós também somos chamados a responder em obediência. Se naquela noite tivesse alguém que dissesse: eu acredito em tudo isso que Moisés está falando aqui, é verdade, o Senhor vai vir, vai tocar a terra com morte, nessa noite o primogênito do Egito vai morrer, vai pagar por tudo que eles fizeram, o salário do pecado é a morte, será manifesto. É verdade que é pelo sacrifício do Cordeiro que nós seremos libertos, mas eu não acredito nessa história de sacrificar o Cordeiro, de que eu tenho que aplicar sobre a nossa casa. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso não é para mim, ou que eu não preciso disso. Se naquela noite uma casa não tivesse marcada pelo sangue do Cordeiro, haveria morte naquela casa, de um jeito ou de outro. E nos nossos dias isso é tão fácil reconhecer. Quando muitos dizem: essa coisa de igreja não é para mim. Eu acredito no Deus da Bíblia, eu acredito em tudo que Ele disse, mas essa coisa de igreja não é para mim. O meu relacionamento sou eu com Deus. Eu não preciso cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu, como Ele mesmo ordenou que fosse cumprido. O que importa é o meu relacionamento com Ele. Lembrem-se em obediência. Cumpram os estatutos que o Senhor mesmo estabeleceu. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos firmando um compromisso com o Senhor. Assim como naquela noite de Páscoa, dizendo: sim, Senhor, eu me comprometo. Já agora eu me comprometo a abandonar o Egito, a deixar para trás todos os ídolos que um dia eu carreguei, todos os ídolos que um dia a minha família teve, todos os ídolos que um dia eu servi, e o Senhor sabe que eu fiz. Mas agora eu me comprometo, Senhor, a não mais, a não olhar para trás para o Egito, e a viver para o Senhor, a viver de acordo com as normas que o Senhor mesmo estabeleceu, e a viver para a sua glória, aí onde o Senhor mandar, e a cumprir o que o Senhor mesmo estabelecer. Assim também, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos assumindo um compromisso de que o Evangelho é verdade, de que Cristo morreu por nós, e de que agora eu me comprometo, Senhor, a abandonar o cativeiro do pecado que eu servi, a servidão do pecado que um dia eu servi, os ídolos que um dia carreguei. Agora me comprometo, Senhor, a esquecer o Egito e a servir ao Senhor com todo o meu ser. É um compromisso que nós tomamos, a servir ao Senhor em obediência, a seguir na peregrinação que nos está preparada e a servir ao nosso Senhor até o último dia, a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, a lutar até o sangue, servir ao Senhor em obediência. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor é um chamado para todas as gerações. Todas as gerações. Versículos 24 a 28 diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Para sempre. O Senhor aqui estabelece com o povo algo perpétuo, para sempre. Lembre-se desse dia. Ó povo de Deus, lembre-se do que está sendo realizado por vocês nesse dia, para sempre.
meus irmãos, nós também temos algo para ensinar nossos filhos. Algo que foi nos dado por estatuto perpétuo de geração após geração. A ceia do Senhor. Toda vez que a ceia do Senhor é celebrada, nós temos então algo que nós podemos ensinar aos nossos filhos, que Cristo fez por nós. Nós temos um sinal e selo que nos foi dado visivelmente. Como Thomas Watson diz, os sacramentos são um sermão visível. Nós podemos tocar, ver, sentir o cheiro, sentir o gosto. É um sermão visível que nos é dado e nós não podemos desperdiçar a oportunidade de falar sobre isso aos nossos filhos. De falar a eles sobre o que Cristo fez. De falar a eles sobre a obra de Cristo Jesus. E não é suficiente simplesmente ensinar o fato histórico. Não é suficiente simplesmente trazer ele à igreja e ensinar toda a história da Bíblia. Dizer, está vendo? Houve um Jesus de Nazaré, que foi morto na cruz do Calvário, na cruz romana, foi sacrificado e morreu. Não. Nós temos que ensinar a eles também a importância da aplicação dessa verdade. Da aplicação dessa verdade sobre os umbrais do nosso coração. Que Cristo morreu. Esse é um fato histórico. Mas que Ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a maior aplicação que pode existir. Por isso, meus irmãos, não desperdice a chance de ensinar aos seus filhos, de ensinar aos nossos filhos, e não apenas os nossos, mas todas as crianças na igreja, crianças do pacto, filhos da promessa, a ensiná-los sobre a importância da aplicação dessa verdade no coraçãozinho delas. Para que eles um dia tomem também esse mesmo compromisso que nós firmamos, de servir ao Senhor para sempre. E por último, em quarto lugar, devemos nos lembrar de que esse não é o destino final. Devemos nos lembrar de que aqui não é o destino final. Versículo de número 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aqui ainda não é o céu. Meus irmãos, aqui ainda não é o céu. É verdade. Cristo veio, já nos libertou da escravidão do pecado. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Cristo veio, já a obra está consumada. Como Ele mesmo diz na cruz do Calvário, está consumado. Mas aqui ainda não é o céu. As nossas peregrinações ainda não chegaram ao fim. Assim como o povo de Deus tomou aquela Páscoa, e aquilo marcou então o início das suas peregrinações no deserto, até então a terra prometida, assim também. Como quando nós temos o sangue de Cristo aplicado sobre nossas vidas, como nós firmamos esse compromisso diante do Senhor, diante da igreja, nós estamos então marcando o início da nossa jornada. Aqui ainda não é o céu. A caminhada será dura, trará desafios, terão altos e baixos. Passaremos por momentos difíceis na nossa caminhada no deserto. Seja ataques do mundo contra nós, quando o inimigo tenta contra nós e nos oprime. Seja quando o nosso velho homem clama pelas coisas do Egito novamente e quer olhar para trás para aquilo que um dia nós servimos. Seja quando Satanás tenta contra nós de diversas formas, trazendo antigas tentações para diante dos nossos olhos, ou trazendo a culpa do nosso pecado sobre nós para nos acusar e nos separar do Senhor. Mas a jornada trará desafios. Lembre-se, meus irmãos, aqui ainda não é o céu. Cinja os lombos, põe a sandália nos pés, tome o cajado nas mãos e parta para a jornada. Rumo a Canaã celestial, rumo a Jerusalém celestial. Se prepare. Esse não é o destino final. Não se apegue às coisas dessa terra. Não se apegue ao Egito. Não se apegue às coisas daqui. Mas parta na sua caminhada
parta na sua jornada, tome o cajado nas mãos e nada mais, e siga na sua peregrinação rumo aos céus. Se prepare, cinja os lombos, a jornada será dura, mas caminhe com certeza de que a obra dele é perfeita e de que aquele que iniciou boa obra haverá de cumprir. E um dia vamos a ver completa no reino de Deus. Um dia veremos de gozar plena e completamente os benefícios da obra do nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Quando não mais haverá luta contra o pecado. Quando não mais haveremos de lutar contra o maligno que atenta contra nós. Quando não mais esse mundo for oposto a nós. Quando enfim haveremos de descansar nossas armas e gozar da plena comunhão com o Cordeiro de Deus. Vamos poder dizer diante do seu trono para sempre: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. E a Ele, somente Ele, seja dada toda a glória, como Ele mesmo instituiu, Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo conosco no reino de meu Pai. Ah, meus irmãos, quando celebramos a ceia do Senhor, nós professamos a promessa de que não somente Ele veio, mas que Ele há de vir. E que eu haverei de beber dele novo no reino de Deus. A ceia do Senhor marca também a certeza de que Ele voltará, de que a promessa é real e de que um dia haveremos de ver consumado do reino de Deus. 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes em que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, porque eu sei que Ele virá, o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que Ele vem. Essa é a verdade que temos diante de nós. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele há de vir. Ele há de vir para julgar. Ele há de vir com espada na mão para julgar o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele haverá de vir trazendo salvação em suas asas para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, meus irmãos, comei apressadamente. Comei apressadamente, até que Ele venha. Prepare-se para aquele glorioso dia, porque Ele haverá de vir. As promessas são verdadeiras. É verdade, Ele veio e Ele haverá de vir. Se coma apressadamente, cinja os lombos, até que Ele venha. Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor, nós nos achegamos diante do Teu trono de graça, reconhecendo, Pai, que não havia nada em nós que pudesse merecer tal graça. Indignos, miseráveis pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Ai de mim, pecador! Senhor, mas é por miseráveis pecadores que a Tua graça se manifestou. E graças Te damos, Pai, porque nós vimos a Sua glória agora como unigênito de Deus, em Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Senhor, que verdade maravilhosa, que o Cordeiro prometido veio. E podemos dizer agora com certeza de que o Evangelho é real. Que Cristo Jesus veio e cumpriu o Evangelho, que pagou o penhor do meu pecado naquela cruz. Por isso, Senhor, agora que o Teu povo possa ser desafiado com essas verdades, que possamos pôr para trás de nós o Egito e viver para o Senhor, marchar rumo a Jerusalém celestial e nos lembrar hoje e para sempre de que o Senhor haverá de vir e que um dia haveremos de estar diante do Teu trono e poderemos dizer com João Batista: sim, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Senhor, por isso agora clamamos: Maranata,
Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, libertar a sua igreja de uma vez por todas. Vem nos salvar. Por um fim às nossas peregrinações. Abrevia, Senhor, os dias. Resgata o teu povo, Senhor. Ah, Senhor, e para aqueles que ainda vivem debaixo do senhorio do pecado, tem misericórdia, Senhor. Deixa essa mensagem ser um aviso poderoso, uma urgência no coração deles, de que o dia está vindo, de que o machado está posto à raiz, e de que todo aquele que não está coberto pelo sangue de Cristo Jesus haverá de ser lançado no fogo que arde. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, para que naquele dia nenhum da tua igreja seja achado em falta. Nos prepara, Senhor. Nos prepara com certeza e com força. Cinge-nos os lombos para a jornada e nos habilita a proclamar essa verdade, a verdade certa e eficaz do teu evangelho da graça. Hoje e para sempre nos habilita a glorificar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.